Olá, queridos irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Estamos aí um tempinho sem poder gravar, estávamos doentes, enfermos, né? Um forte resfriado, uma virose, eu não sei, os médicos, eles dizem que é virose, outros dizem que é resfriado, enfim. Mas graças a Deus estamos um pouco melhor. Não vamos gravar hoje a continuação do livro do Apocalipse, né? Que vai demandar um pouco mais de tempo, mas senti no coração de gravar um vídeo aqui com uma curiosidade bíblica. Me fizeram uma pergunta, seguinte pergunta: Jesus ficou doente? Jesus ficou enfermo alguma vez? Pergunta interessante, né? Antes de eu ler a passagem que Deus me deu para compartilhar com vocês, eu peço a sua inscrição aqui no canal, peço que ao se inscrever ative os sinos da notificação. Ao fazer isso, dê o like, que é o joinha, o gostei, e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, a fim de que isso ajude o canal a crescer e atinja mais e mais pessoas para a glória e a honra do nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Lerei com vocês aqui Epístola aos Hebreus, capítulo 2, versículos 14 até o 18, que diz assim: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também Jesus participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Aqui está falando do plano de Deus em Jesus se encarnar, ou seja, o ilimitado se tornou limitado por nós. Ó que grande amor! A fim de que aniquilasse o império da morte, né, que estava nas mãos do diabo. Tanto é que Jesus, ele tem nas suas mãos a chave da morte e o diabo, da morte e do inferno. Alguns dizem que essa chave da morte e do inferno estava na mão do diabo. Ainda que não tenhamos nenhum texto bíblico para provar isso, tá? Isso é uma coisa que muitos falam, mas não temos textos para dizer, tá? Mas aqui está dizendo claramente que Jesus, ele participou da carne e do sangue, ou seja, ele tomou uma natureza humana, para que, por meio da sua morte na cruz, ele aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é, o diabo. Porque o diabo tentou o nosso pai Adão e a nossa mãe Eva, e ele trouxe o pecado à raça humana. Então Jesus quis aniquilar o diabo, o tentador do homem, do primeiro Adão. E o segundo Adão, que foi Jesus Cristo, e é Jesus Cristo, venceu o diabo e aniquilou o império da morte. Hoje, por Cristo Jesus, temos a vida eterna. Amém? Então, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Nós não precisamos mais temer a morte, queridos. É isso que o texto literalmente quer dizer. A morte, para nós, é uma consequência do pecado. É claro, nós morremos fisicamente, mas Cristo nos promete a vida eterna. O próprio capítulo 3 do Evangelho de João 16, versículo 16, diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus diz que aquele que crê nele e confia nas palavras dele tem a vida eterna, já passou da morte para a vida e não entra mais em condenação. Está no Evangelho de João, sobejamente, textos lá gloriosos que vão falar da nossa atual condição de vida eterna, ok? Isso para a gente chegar no tema da pergunta, tá? Por isso que eu estou lendo esse texto. Porque, na verdade, Jesus não tomou a natureza dos anjos, mas tomou a natureza da descendência de Abraão. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que Jesus mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Então aqui fala de tentação de Jesus, não é? Nós não vamos entrar no mérito se essas tentações, alguns têm um debate teológico, né, interessante, que fala se ele foi tentado de fato, se ele sentiu o efeito das tentações, ou por ele ser Deus encarnado, ele não sentiu o efeito das tentações. Bom, aí tem um paradigma, né, um enigma, né, que os teólogos costumam usar, os estudiosos. Ele como Deus não pode ser tentado, mas ele como homem ele pôde ser tentado. Levando-se em vista a sua natureza, em vista o texto que está dizendo aqui, que ele
Literalmente, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, e aqui está na voz ativa, tá? Aqui exatamente está demonstrando para nós que ele padeceu, está o verbo padecer, tá? Pode socorrer os que são tentados, porque ele próprio sofreu a tentação. Bom, aí surge a pergunta: Jesus ficou doente? Queridos, se nós procurarmos nos evangelhos sinópticos e no evangelho de João, e nas próprias epístolas de Paulo, de Tiago, de Pedro, de João, de Judas, não encontraremos nenhum versículo que diga literalmente que Jesus ficou doente. Mas por ele ter tomado a natureza humana, tomado a carne, né, ter nascido como homem aqui, nós não podemos isentar Jesus, e mediante o texto de Hebreus, capítulo 2, verso 14 até o 18, que fala que ele foi tentado em tudo, que fala que ele participou da carne e do sangue, a fim de que pudesse compreender a dor do nosso sapato apertado. Né? Você só pode entender a dor de um sapato apertado em uma pessoa se você calçar o sapato também. Aí você vai entender a dor que a pessoa está sentindo. Aí Jesus fez o mesmo. Ele participou da nossa natureza, ele participou das nossas dores, das nossas aflições, a fim de que pudesse entender-nos e ter misericórdia de nós e nos socorrer em nossas dificuldades aqui neste planeta chamado planeta Terra. E pode vir em nosso favor, porque ele compreende perfeitamente aquilo que eu e você passamos, porque ele também passou. Mas literalmente não podemos afirmar biblicamente, textualmente, que tem algum texto na Bíblia que fale que Jesus ficou de cama, por exemplo, que ele tenha ficado de cama, que ele tenha ficado assim doente. Não tem um texto, tá, que diga isso. Mas eu acredito, tá, uma opinião pessoal minha, que Jesus teve seus problemas sim. Ele teve problemas de vários gêneros. Ele era uma pessoa muito ativa, ele era muito forte, vigoroso, porque o ministério dele demonstra o vigor dele. Mas quem garante que no período em que ele não estava ainda exercendo o seu ministério, e os evangelhos não quiseram registrar isso, tá? Isso aqui é uma conjectura, tá? Entenda, eu não estou afirmando nada, estou conjecturando. Quem sabe nesse período em que ele estava ali com o seu pai José, e na carpintaria com seu pai, e oficiando também na profissão de carpinteiro, quem sabe nesse período ele não teve uma dor de cabeça, não teve algum tipo de problema físico, porque se nós falarmos que Jesus estava completamente isento de qualquer tipo de intempérie, até mesmo de uma enfermidade, nós estamos colocando-o numa condição não humana, numa condição alienígena, numa condição de um Superman, por exemplo, né? E até o próprio Superman, diga-se de passagem, tem uma vulnerabilidade que é a criptonita. Então, se nós dissermos, não, Jesus não ficou enfermo, Jesus não teve nada, aí alguém pode ter assim aquele conceito de que eu estou falando uma heresia, né? Não, Jesus ele é a vida, Jesus ele é a luz, Jesus ele é a saúde, ele que cura. Como é que a cura vai ficar doente? Ora, essa pergunta foi profunda por isso. Quem me fez essa pergunta foi uma pergunta que me fez a refletir, por isso que estou gravando esse vídeo. Porque é uma pergunta muito importante e interessante. Então o texto pode nos levar aí às imaginações que a gente possa ter, ou as interpretações, ou as divagações, ou mesmo os nossos pensamentos acerca desse tema, pode nos levar para vários tipos de pensamento, não é? Mas eu creio, para a gente terminar o vídeo, para o vídeo não ficar muito longo, eu creio que Jesus passou sim, teve suas dores de cabeça, teve seus problemas, teve seus dias em que ele esteve um pouco triste, porque a gente vê isso nos evangelhos. Os evangelhos relatam que ele chorou, e ele não chorou de fingimento, ele chorou de verdade. A Bíblia diz que ele teve sede, ele pediu água quando estava na cruz, pendurado na cruz, ele falou, tenho sede. A Bíblia fala que ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele sangrou, ele derramou sangue. Então tudo isso mostra a vulnerabilidade humana da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então diz que ele dormiu também por ter sentido cansaço. Alguém diz que ele estava fingindo que estava dormindo. Não vá nessa. Os evangelhos dizem que ele dormiu literalmente.
na proa do barco, não é? E vamos realmente compreender o evangelho conforme ele diz. Então, queridos, Jesus ficou enfermo? Textualmente não tem nenhum versículo para te mostrar. O máximo que eu posso te dizer é o texto que eu apresentei aqui de Hebreus capítulo 2, versículo 14 a 18. Medita bem nele, que aqui está traçando uma linha soteriológica acerca da salvação que ele nos lega. Vem falando também daquilo que ele padeceu e que pode também, por ter padecido o mesmo que nós padecemos, nos compreender. Aqui fala da empatia e da singularidade da pessoa de Jesus em relação a nós, como seres humanos. Então, muito interessante, medita, estuda, pesquisa este texto de Hebreus e outros textos que eu de cabeça citei aqui, né, como textos que ele pede água, a mulher samaritana, no caso que ele chora, que ele senta para descansar, né? E todas essas necessidades humanas ele expressou e demonstrou no seu ministério terreno, ok? Que Deus te abençoe, que a paz de Cristo Jesus esteja sobre você e sobre toda a sua família. Não se esqueça de se inscrever, de dar o like, de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que puder. Até o próximo vídeo, espero que seja acerca do capítulo 11 do Apocalipse, e em nome de Jesus, você fique bem e a paz esteja com você. Shalom.